Galera, dando continuidade aos nossos tópicos de filosofia política. Dos séculos 4 aos séculos 13 depois de Cristo, nós teremos aqui então, do final da Antiguidade até a Idade Média, nós teremos então um desenvolvimento do cristianismo também atrelado aos aspectos políticos. É dessa forma que surgiu uma tendência filosófica política que vai aparecer no final da Antiguidade e vai justamente ser desenvolvida na Idade Média, que é o agostinismo político. Pela própria denominação, você já entendeu que é uma referência ao Agostinho, né? Que você já estudou comigo, ao Santo Agostinho, tá? E basicamente o que você vai ter aqui, no contexto filosófico cristão político, tá? Do agostinismo político, vai ser o quê? Uma valorização do poder espiritual em relação ao poder temporal. Ou se você quiser colocar aqui, mundano. Então veja, Estado e Igreja, tal como você já pôde estudar em história, Estado e Igreja, não é? Havia uma relação aí entre estas duas instituições, por assim dizer, não é? Sendo que a Igreja determinava, em grande medida, os rumos do próprio Estado. Não é? Então, os rumos da política eram rumos segundo o que o poder espiritual justamente colocava que teria que ser realizado. Você não pode esquecer que Agostinho apresenta sua tese sobre a relação entre a fé e a razão e de que a razão ela seria uma auxiliar da fé. Não é? Uma frase até que inclusive na época eu não falei, a frase clássica do Agostinho, creio para entender e entendo para crer. Quer dizer, o ponto de partida é o creio, é a fé. Não é? Esse é o ponto de partida. Não é? O ponto de partida não é o aspecto racional. O aspecto racional seria, então, um aspecto ligado à temporalidade, não é? Seria ligado, então, ao aspecto, por assim dizer, secular, como vai ser aí bastante trabalhado por teóricos pré-renascentistas e durante o próprio desenvolvimento do Renascimento, né, o conceito de secularidade. No caso aqui, do pensamento do agostinismo político, a razão, então, pertenceria ao âmbito, não é,
da temporalidade do âmbito ligado ao mundano, ao terrestre, ao terreno. Tudo bem? Pois bem, Tomás de Aquino, não é, nesse contexto aqui, então, século XIII, tá? Como você também já estudou comigo, Tomás de Aquino. Na Idade Média, com o desenvolvimento aqui, não é, sobretudo da escolástica, o Tomás de Aquino vai fazer uma retomada, sobretudo do pensamento aristotélico, não é? Só que agora atrelado ao cristianismo, e fazendo então esta retomada e esta vinculação do pensamento filosófico aristotélico ao cristianismo, isso também aparecerá no âmbito da filosofia política, no âmbito da teoria política, não é? Que seria a ideia em Tomás de Aquino do bom governante. Então, ora, quem seria o bom governante? Aquele que governaria segundo a virtude, tal qual encontra-se em A Ética Nicômacos de Aristóteles, a virtude como meio termo entre dois vícios, aquilo que é excesso e aquilo que é falta, né? Então, por exemplo, a virtude, que seria meio termo, ligado a uma ideia de equilíbrio, que caberia ao governante para que ele pudesse ser bom, seria, por exemplo, a virtude da prudência. Tá? Virtude da prudência. Tá? Então, ser prudente. Tá? Vamos lá. O que, de modo geral, entende-se por ser prudente? Ou uma pessoa prudente, um indivíduo que foi prudente, que tem prudência. Então, ele vai avaliar o que vai ser feito, de que forma? Pensando, ora, caso eu haja dessa forma, as consequências poderão ser X, Y, Z, H, Y, tal. Ah, mas a pessoa não tem bola de cristal. Não, não tem bola de cristal. Porém, ela consegue, já que ela tem uma consciência de um ponto de vista do que se entende como sendo virtude, segundo uma visão, aqui no caso aristotélica tomista, ela já consegue levantar um cenário hipotético de consequências que irão ocorrer mediante as suas ações. Tá? Então não é ter bola de cristal, porém é ter uma consciência de que haverá uma série de consequências mediante uma determinada ação. Tá? Então a ideia aqui aristotélica tomista, eu estou falando aristotélica tomista, por quê? Porque eu estou aqui tentando lembrar vocês de algo que nós acabamos de ver, de que Aristóteles ele vai falar sim que, olha, o monarca, para que continue a ser monarquia, a forma de governo, ele tem que ser bom governante. Tá? A aristocracia, a politeia, que seria o quê? Tá? Algo que o Tomás de Aquino vai valorizar, sendo ele um filósofo do cristianismo, que seria, olha, meu amigo, você não pode colocar os seus interesses egoístas à frente do Estado. Você não pode colocar os seus interesses egoístas à frente do povo. Tá? Isso aí seria, sabe, para o cenário político hoje, né? Seriam conceitos básicos de política, tá? Que todo governante poderia adotar, né? Ele não precisaria de muito, não é? Seria, então,
adotar os conceitos básicos de política, né, para tentar, pelo menos, não governar mal. Mesmo que ele não governe tão bem, pelo menos não governaria mal, como na atualidade tem acontecido em vários estados do país, né, do Brasil, e como tem acontecido aí, digamos, um cenário de âmbito federal, por assim dizer. Tá, estou sendo bem singelo aqui em relação às minhas observações. Pois bem, essa conjuntura aqui filosófica política, atrelada ao âmbito do cristianismo, na Idade Média vai ser também questionada, sobretudo ao final da Idade Média, tá? Por pensadores considerados, digamos assim, pré-renascentistas, tá? Quem seriam os pensadores pré-renascentistas? Que são figuras históricas, por outro lado literárias, figuras filosóficas, ok? Não é nossa ideia aqui aprofundá-las, tudo bem? Mas seriam, por exemplo, o Dante Alighieri, tá? O Dante. Tá? O italiano Dante Alighieri, que, aliás, além de escrever a obra Divina Comédia, a mais aí famosa, que coloca os círculos do inferno e toda aquela coisa aí que aparece em jogos de videogame, em RPGs, não é? Aliás, tem inclusive um jogo para PlayStation 3, né? Um jogo da Sony chamado Inferno de Dante. Tem um desenho também baseado no jogo, para quem gosta aí de videogame, vale muito a pena, excelente. Sem contar os RPGs da vida, né? Mas o Dante, além de ter a obra Divina Comédia, o Dante Alighieri também tem uma obra chamada A Monarquia. Tá? Você tem também Marcílio de Pádua e tem também um outro pensador que vai aqui interessar muito mais, o Guilherme de Ockham, tá? Guilherme de Ockham. Então são pensadores aqui, pré-renascentistas, pensadores ali do final da Idade Média, que contribuíram para que houvesse uma desvinculação entre o poder espiritual e o poder secular, o poder temporal, que houvesse então essa desvinculação e que o poder temporal pudesse, então, destinar-se ao desenvolvimento da atividade política de forma descolada dos ditames que advinham da igreja. Então, esse é o ponto fundamental, não é? Então, desenvolvimento da política de forma autônoma, de forma autônoma,
Ou seja, descolada do domínio espiritual. O que não significa, galera, de forma direta, exclusão do poder espiritual. O que não significa exclusão do poder que advém da igreja. Significa tão somente que vai ficar ao cargo da política, por assim dizer, o poder terreno, sem que, por exemplo, a figura do Papa seja uma figura que vá fazer intervenções diretas ao âmbito político. Então, este é o point aqui desenvolvido por teóricos pré-renascentistas, por teóricos deste, digamos, contexto aí, bojo do pré-renascimento, que seria, então, digamos que pensadores ali do final da Idade Média. Pois bem, essa conjuntura possibilita, então, o desenvolvimento de uma filosofia política italiana fundamental, que vai ser a filosofia política de Nicolau Maquiavel. Tá? Que vai ser a política de Nicolau Maquiavel. Tá? O Nicolau Maquiavel tem duas obras fundamentais, a obra O Príncipe e a obra Comentários ao Tito Livio, tá? A obra que vai mais, digamos que, nos interessar, vai ser a obra O Príncipe. Veja, talvez a impressão que você tenha tido com a obra O Príncipe ou o título da obra seja aquela impressão de que Maquiavel estaria defendendo uma monarquia absolutista, mas não é isso, tá? Tanto que em Comentários ao Tito Livio, tá? O Maquiavel fala de republicanismo, tá? De um aspecto republicano, tá? De república. Então, o que você tem que compreender é que no contexto em que ele escreve a obra O Príncipe, você tem uma Itália fragmentada, não é? Então a ideia de Maquiavel irei escrever uma obra que irá apresentar um conjunto de conselhos e de ideias que os príncipes, no caso, o governante, poderá seguir, não é, para o desenvolvimento do seu principado. Tá? Então imagine vários principados, ele escreve uma obra para que cada principado se mantenha firme, para que futuramente ocorresse então a unificação destes principados. Tá? Então formando uma Itália, não é, digamos que o país unido. Tá? E aí, quando ele escreve os comentários, não é,
primeira década de Tito Livio, fala-se então em um republicanismo, porque a ideia, não é, mediante o que nos aponta os seus intérpretes, é de que agora então é possível falar em república, já que o país é um país unificado. Tá? Por isso que uma pergunta que é feita mediante este aspecto republicano Maquiavel estaria falando de democracia? Essa é uma pergunta, por exemplo, que o livro didático Filosofando coloca. Tá? E Maquiavel estaria falando de democracia? Essa é a pergunta. Tá? Agora, se você se concentra tão somente em a obra O Príncipe do Maquiavel, você vai ter uma leitura que não é essa leitura, digamos assim, republicana. Tá? Na verdade, a leitura que você vai ter é uma leitura de que ele está ali aconselhando o governante, o príncipe, para que faça tudo o que for necessário para manter o seu principado, para manter o seu estado, para permanecer no poder em prol do povo. É isso que a obra O Príncipe nos transmite. Tudo bem? Agora veja, digamos que o primeiro ponto aqui importante a ser considerado é que você precisa diferenciar o conceito de maquiavélico, conceito este que advém do nome, não é, do filósofo Maquiavel, como você certamente já percebeu, não é? E perceber assim, que isso aqui é diferente, vou colocar bem grande assim para você não esquecer, tá? É diferente do pensamento político de Maquiavel. Por que isso é diferente do pensamento político de Maquiavel? Porque o conceito de maquiavélico é um conceito pejorativo. Tá? Então tem uma conotação pejorativa. Quem é maquiavélico? Quem maquina o mal, quem faz o mal, quem programa o mal, quem é egoísta, coloca os seus interesses egoístas à frente de outras pessoas. Este é o maquiavélico. Tá? Então, não é isso aqui que o Maquiavel quis colocar. O pensamento político de Maquiavel, ele não vai nem ser conselhos assim do tipo, olha, governante, você tem que ser bom, seja bom. Ele não vai trabalhar com essa ideia do bom governante, ele não vai trabalhar com essa ideia, com essa concepção grega aí do bom governante, muito menos vai trabalhar com uma concepção de que o governante precisa agir segundo virtudes oriundas do cristianismo. Não vai ser isso. O governante, ele vai agir a partir de outros conceitos, entre eles, conceito que nós iremos trabalhar na próxima aula. Qual o conceito? O conceito de virtude.